A Era dos Mártires, capítulo 6. A perseguição no século II. Continuação. O martírio de Policarpo. Se é bem pouco ou nada o que sabemos acerca do testemunho final de Inácio, temos amplos detalhes acerca de seu amigo Policarpo, quando chegou a sua hora, quase meio século mais tarde. Corria o ano 155 e ainda estava vigente a mesma política que Trajano indicara ao seu governador Plínio. Os cristãos não eram procurados, mas se alguém os delatava e se negava então a servir aos deuses, era necessário castigá-los. Policarpo ainda era bispo de Esmirna quando um grupo de cristãos foi acusado e condenado pelos tribunais. Segundo o relato que alguém diz ter sido testemunha dos acontecimentos, aplicaram-lhe os mais dolorosos castigos e nenhum deles se queixou de sua sorte, pois, descansando na graça de Cristo, tinham em pouca conta as dores do mundo. Por fim, coube a um ancião germânico se apresentar diante do tribunal. Quando lhe foi dito que tivesse misericórdia de sua idade e abandonasse a fé cristã, ele respondeu que não queria seguir vivendo num mundo em que se cometiam as injustiças que estavam sendo cometidas ante seus olhos, e unindo a palavra ao feito incitou as feras para que o devorassem mais rapidamente. O valor e o desprezo de Germânico enfureceram a multidão, que começou a gritar: que morram os ateus, isto é, os que se negam a crer em nossos deuses, e que tragam Policarpo. Quando Policarpo soube que o buscavam e diante da insistência dos membros de sua igreja, saiu da cidade e se refugiou em uma fazenda próxima. Depois de alguns dias, quando os que o buscavam estavam a ponto de encontrá-lo, fugiu para outra fazenda. No entanto, quando Policarpo soube que um dos que haviam ficado para trás dissera sobre tortura, onde ele havia se escondido, o bispo ancião decidiu deixar de fugir e aguardar os que o perseguiam. Quando o levaram diante do procônsul, este tratou de persuadi-lo, dizendo-lhe que pensasse em sua avançada idade e que adorasse ao imperador. Quando Policarpo negou-se a fazê-lo, o juiz pediu que ele gritasse: abaixo os ateus. Ao sugerir isto, o juiz se referia naturalmente aos cristãos, que eram tidos por ateus. Mas Policarpo, apontando em direção à multidão de pagãos, disse: sim, abaixo os ateus. De novo o juiz insistiu, dizendo-lhe que, se jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, ficaria livre. Mas Policarpo respondeu: eu sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao meu rei, que me salvou? Assim seguiu o diálogo. Quando o juiz lhe pediu que convencesse a multidão, Policarpo lhe respondeu que, se ele quisesse, trataria de persuadi-la, mas que não considerava essa turba apaixonada digna de escutar sua defesa. Quando por fim o juiz ameaçou, primeiro com as feras e depois com ser queimado vivo, Policarpo respondeu que o fogo que o juiz podia acender duraria somente um momento, e logo se apagaria, mas que o do castigo eterno nunca se apagaria. Diante da firmeza do ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo e toda a população saiu a apanhar ramos para preparar a fogueira. Atado já em meio da fogueira, e quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou os olhos ao céu e orou em voz alta: Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que, junto a teus mártires, eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Assim entregou a vida àquele bispo ancião, a quem, anos antes, quando ainda era jovem, o ancião Inácio dera conselhos acerca de seu trabalho pastoral e exemplo de firmeza em meio à perseguição. Por outro lado, os atos do martírio de Policarpo são interessantes, porque nelas podemos ver uma das questões que mais perturbava os cristãos nessa época: se era lícito ou não entregar-se espontaneamente para sofrer o martírio. No princípio desses atos, fala-se que um tal Quinto, que entregou a si mesmo, mas ao ver as feras, acovardou-se. O ato dos atos relata que só são válidos os martírios que aconteceram por vontade de Deus e não dos próprios mártires. Na história do próprio Policarpo, vemos que se escondeu 2 vezes antes de ser preso, e que só se deixou prender quando se convenceu de que tal era a vontade de Deus.
A razão por que esse documento insiste tanto na necessidade de que seja Deus quem escolha os mártires era o que havia quem acusava a si mesmo a fim de sofrer o martírio. Tais pessoas, a quem se chamavam espontâneos, eram, às vezes, pessoas de mentes desequilibradas, que não tinham a firmeza necessária para resistir às provas que vinham sobre elas e que, portanto, acabavam por se acovardar e renunciar à sua fé no momento supremo. Mas nem mesmo todos concordavam com o autor dos atos do martírio de Policarpo. Durante todo o período das perseguições, sempre houve mártires espontâneos, e quando seus martírios foram consumados, sempre houve também quem os venerasse. Isso se pode ver em outro documento da mesma época, a Apologia de Justino Mártir, na qual se narra que no julgamento de um cristão outros 2 se apresentaram a defendê-lo e, por consequência, foram 3 os que morreram como mártires. Ao narrar essa história, Justino não oferece a menor indicação de que o martírio dos 2 espontâneos não tenha sido tão válido como o do cristão que foi acusado ante os tribunais.